Olá, bom dia. Vamos começar a analisar os principais índices europeus pelo PSI 20, que está claramente em maus lençóis. Na semana passada tínhamos deixado essa indicação. Estávamos junto da zona de resistência diagonal. Haveria a possibilidade de haver um reteste ao suporte e dizia-se na altura que a possibilidade de haver uma quebra em baixa era significativa. Tinha por isso deixado aqui a indicação de curto prazo descendente e aparentemente o PSI 20 terá mesmo quebrado em baixo este triângulo que poderia ser de consolidação, mas como sabem pode também servir como inversão. A partir deste momento temos o PSI 20 a caminhar para a projeção potencial deste retângulo, deste triângulo, e por isso a sua estimativa de projeção se apontará para os 5.600 pontos. É a próxima zona de paragem provável para o PSI 20. Poderá inclusive ainda haver um reteste potencial aqui à zona quebrada, mas não me parece, sinceramente, que isso seja uma oportunidade de compra. Será sim uma oportunidade de short potencial, já que os padrões de consolidação, quando acabam por servir de inversão, geralmente são bastante poderosos. Deixo por isso aqui a indicação de curto prazo, de descendente para a próxima semana. É possível que o PSI 20, como digo, faça um ligeiro reteste à zona quebrada, à zona da consolidação, mas ainda assim não é expectável que exista uma ultrapassagem alta da mesma. Reparem, quando nós estamos a fazer a negociação de um ponto destes, geralmente a zona de resistência principal é o vértice do triângulo. Neste caso em concreto, a zona de stop ideal deveria ser stop para posições curtas, como é óbvio, deveria ser o topo do último máximo relativo anterior na formação do triângulo, ou seja, aqui nos 6.200 pontos. Até que os 6.200 pontos sejam ultrapassados em alta, é provável que o PSI 20 continue a recuar gradualmente. Ora, passando ao DAX, as coisas aqui por este lado parecem um autêntico carrossel. Eu tinha deixado a indicação de curto prazo neutral durante a semana passada, estava aqui com bastantes dúvidas. A minha sensibilidade no gráfico diário apontava para a possibilidade de termos um reteste ao pequeno Head and Shoulders no gráfico de 4 horas que tinha sido ativado, para depois termos uma continuação do movimento. É possível que exista aqui um ligeiro abrandamento do movimento descendente junto à zona de suporte, mas a verdade é que também a questão política da Grécia vai ditar muito do que será o DAX durante as próximas semanas, inclusive. Eu não acredito pessoalmente que exista qualquer tipo de default. Acho que com maior ou menor esforço se vai chegar a um acordo. Isso pode provocar algum alívio, mas enfim, é um alívio temporário. A verdade é que toda esta situação gera imensa volatilidade e isto parece uma montanha russa. Tão depressa nós temos uma situação de potencial subida, como depois, logo de seguida, temos uma situação de potencial descida. Neste caso, tivemos aqui inclusive um pequeno padrão de inversão no gráfico de 15 minutos. Tivemos a ativação do padrão, repare-se no gráfico de 4 horas, consegue-se ver melhor. Tivemos aqui um claro padrão de inversão novamente. Depois desta tendência, ligeiro esboço ascendente, potencial ativação de um duplo fundo, este duplo fundo parece estar gorado e tivemos a quebra em baixa deste pequeno suporte, pequeno mas muito importante do ponto de vista técnico. A partir do momento que ele fica comprometido, todo o movimento do DAX pode ser colocado em causa numa ótica de curto prazo e, aparentemente, estaremos novamente a caminhar para novos mínimos. A verdade é que só teremos a inviabilização deste pequeno duplo fundo quando tivermos a quebra em baixa dos 11.295 pontos, 11.320 pontos, sensivelmente. Por isso, é possível que tenhamos ainda uma reação de recuperação. Seria importantíssimo que ultrapassássemos pelo menos os 11.830 pontos, sensivelmente. Este máximo relativo anterior. É bastante difícil nesta fase levantar a possibilidade de estarmos em novo movimento descendente ou em novo movimento ascendente. Temos sinais contraditórios, por isso, em falta de uma melhor decisão, vou-me manter neutral, porque de facto o DAX está bastante difícil de ler e quando assim é, na minha opinião, mais vale afastarmos da negociação e deixarmos a negociação para outros ativos mais interessantes. Fico então neutral numa ótica de curto prazo. No médio e longo prazo, continuo a considerar que não existem quaisquer sinais de preocupação, por isso, vamos avançar assim para a próxima semana. Já no CAC, as coisas estão também
um pouco difíceis em termos técnicos. Tivemos aqui o falhanço da ativação deste Head and Shoulders. Recordam-se na altura que falamos sobre essa possibilidade, certamente. Acabou por não ser ativado, o que foi uma excelente notícia para o CAC. Tivemos um movimento de recuperação ascendente. Nesta fase, o Head and Shoulders, por si só, já está inviabilizado, já não podemos considerar como tal, mas ainda assim podemos perfeitamente ter aqui um movimento descendente caso tenhamos uma quebra em baixa deste ponto em concreto. O ponto de suporte do Head and Shoulders, dos 4.934 pontos, continuam a ser decisivos para uma potencial recuperação descendente, para um potencial rally descendente do índice. Reparem que se nós retirarmos aqui todo o ruído, podemos perfeitamente considerar aqui um Cup with Handle, que normalmente é um padrão de consolidação, mas pode ser também um padrão de inversão. Se o mesmo for ativado, podemos ter o caquinho aos lençóis e poderemos ter um rally descendente. É fundamental que o índice se mantenha acima do suporte numa ótica de curto prazo. Para já, verdade seja dita, não há também grandes indicações de que ele vá quebrar o suporte em baixa. A mais preocupante foi este rally descendente com elevado volume. Preocupa-me aqui, para ser sincero, o facto de termos tido bastantes dias negativos nos últimos dias, rallies descendentes, nas últimas semanas, rallies descendentes associados a volume elevado, mas enfim, quando estivermos acima do suporte não há motivos para preocupação. Já no gráfico horário, as coisas estão um bocadinho mais difusas. Reparem que o cenário é muito semelhante ao cenário do CAC. Quando tudo indicava que poderíamos ter tido aqui um retângulo de consolidação para dar origem a um movimento de continuação ascendente, o CAC faz um falso break, ou faz um break que não é suficiente para gerar uma continuação do movimento ascendente e depois faz um rally descendente. Foi uma situação um pouco... Foi uma pequena desilusão para mim, para ser sincero, porque o CAC tinha vindo a apresentar um comportamento bastante singular do ponto de vista ascendente, vinha mesmo inclusive estar mais forte do ponto de vista técnico do que o DAX, e a quebra em baixa deste suporte foi um fracasso para mim, foi um sinal de fraqueza muito importante, e isso pode ser preocupante. Os 5.057 pontos eram a minha referência de curto prazo. Existe agora a possibilidade de termos uma aproximação a mínimos, se bem que vamos ter aqui uma importante zona de suporte. Vou deixar-me também no CAC neutral durante esta semana. As condições políticas também vão influenciar significativamente o índice. Podemos ter aqui uma aproximação à zona de suporte e não termos a sua quebra em baixa. A verdade é que sempre que existe um padrão de consolidação, de inversão a formar-se, eu fico muito preocupado, porque eles têm uma probabilidade de ser ativados enorme. É importante voltar a relembrar que até ser ativado não existe padrão na prática, só existe um projeto de padrão. De qualquer forma, há que mantê-lo debaixo de olho. Bem, terminando no IBEX, o IBEX teve aqui uma semana também muito semelhante à dos dois anteriores, à dos dois índices anteriores, CAC e DAX. Repare-se que também está a fazer um padrão de certa forma semelhante ao padrão do CAC. Um potencial cup with handle de inversão. É uma situação que não deixa de ser preocupante. Há aqui mais uma característica no IBEX que me está a impedir de o negociar. Tem a ver com a elevada volatilidade intraday. Repare-se no tamanho destas sombras. Se nós compararmos, por exemplo, com aquilo que tem sido o CAC, ou o DAX, enfim, tanto faz, o tamanho das suas sombras não é tão exacerbado como o do IBEX. Repare-se que, à medida que nós temos vindo a progredir no tempo, a indecisão intraday tem vindo a acentuar-se significativamente, enquanto que nos outros dias, para aqui para trás, a decisão era bastante linear. Tem vindo a acentuar-se a indecisão intraday, e isso está associado a um fator de volatilidade devido à indecisão. Repare-se também aqui neste caso que estamos aqui com um potencial Head and Shoulders, enfim, não será um Head and Shoulders top, porque a tendência prévia não é suficientemente forte, mas é um padrão de hesitação. Um padrão de hesitação pode acabar com a sua quebra em baixa e uma continuação do movimento descendente. Vamos ver o que é que acontece aqui no IBEX. Estou também com bastantes dúvidas e com bastantes receios. Vamos vigiar a quebra em baixa dos 11.221 pontos. Se isso acontecer, provavelmente teremos a aproximação aos 10.890 pontos, 870 pontos. Se isso acontecer, se a quebra em baixa dos
11.870 pontos, já agora vou dizer com maior convicção, 10.861 pontos. Se ela acontecer, então aí sim teremos um Head and Shoulders top aqui a formar-se e teremos um Head and Shoulders top diagonalizado, ou então um Cupweight Handle, se calhar é mais correto do ponto de vista técnico. Podemos considerar ambos os padrões. A sua projeção será em ambos os casos bastante semelhante, mas reparem-se, a possibilidade de Head and Shoulders encaixa aqui também neste padrão potencial. Poderemos tê-lo. Se o tivermos, se tal vier a acontecer, será expectável um recuo significativo, uma correção de médio prazo significativa, mesmo que isso não ponha em causa a tendência de longo prazo, poderemos ter uma aproximação pelo menos aos 10.300 pontos, provavelmente até aos 9.700 pontos. Vamos ver. Para já então, perde o IBEX a indicação ascendente de curto prazo, vamos ficar na expectativa. Continuamos acima do suporte, é importante, mas vamos ver durante quanto tempo o suporte resiste se as coisas na Grécia derem para o todo. Enfim, esperemos que tudo corra pelo melhor para os índices europeus, era importante para a economia. Vamos ver o que é que acontece. Por esta semana em relação à Europa é tudo, então. Obrigado pela atenção e o resto de bom fim de semana.